Pessoal, bom dia. Aqui, professor Lima. Mais um vídeo, agora relativo ao segundo bimestre. E eu preciso passar algumas coisas para vocês, pessoal. Vídeo um pouquinho atrasado, né? Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo da segunda atividade do segundo bimestre, mas tá valendo, né? Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, pessoal, é sobre esse material aqui, ó. Todos vocês receberam esse material aqui, ó. Se não receberam, tem que passar na escola para pegar. Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é um livrinho com um monte de atividades, tá? Você tem que pôr seu nome aqui, né, ó. Nome do aluno, nome da escola, a data, a turma, se é turma B ou turma C, e você tem que ir respondendo essas perguntas aqui. Você pode responder na própria folha, porque tem espaço para você responder, ok? O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: vocês têm que responder isso aqui, vocês têm que ir fazendo isso sozinhos em casa, tá? Bem devagarzinho, pesquisando na internet, vendo as respostas, ok? Pesquisando no dicionário, porque tem questões que você precisa usar dicionário, tem questões que você precisa usar internet, né? Então você tem que ir preenchendo isso aqui bem devagarzinho e você vai me entregar isso aqui no final do segundo bimestre, ok? É muito importante, porque isso aqui vai valer 5 pontos. Então, quando for chegando próximo, tipo umas 2 semanas antes de terminar, eu vou começar a pegar esse material aqui de vocês, tá? Para poder corrigir e poder dar nota, ok? Tem algumas coisas que eu preciso falar para vocês. Primeiro, ó, tem questões que vocês têm que ler o texto, responder aqui, né? Ó, qual o autor do texto diz: não sabemos ler. Você concorda com essa afirmação? Quer dizer, tem perguntas aqui de opinião pessoal, você tem que ler o texto e formular a resposta. Tem perguntas que vocês vão ter que procurar na internet, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho um texto e são perguntas de ortografia. Por exemplo, fulano já é maior ou fulano já é de maior? Qual das duas que a gente fala? A gente fala de maior ou fala maior, tá? O certo é maior, tá? Nesse caso eu já estou dando a resposta. Fulano já é maior. Não existe de maior, de menor. Não existe isso, tá? Ou ele é maior ou ele é menor, tá bom? Então você tem que ir procurando na internet ou procurando em livros, tá? E você vai achando as respostas e você vai colocando aqui. Esse é um exercício gigante, tá vendo? Ó, ele é enorme, tá? Você tem que, por exemplo, faz ou fazem. Quando eu uso faz, quando eu uso fazem. Quando eu uso a com H e a com crase, acraseado, né? Quando eu uso essas coisas aqui. Então, você tem que dar uma procurada na internet. Então, é um exercício gigante, ok? Então, eu quero que vocês já vão fazendo, tá? Para quando faltar mais ou menos umas 2 semanas, vocês me entreguem esse material. Tem algumas questões que elas são fáceis, por quê? Porque elas são de alternativa, então é só pôr X. Então, algumas questões dá para responder, mas tem muitas questões que você tem que procurar, tá bom? Ó, vamos lá, aqui tem uma redação para fazer. Aqui, ó, você tem questões todas de alternativa, todas de ortografia. Aqui não é tão difícil, é só colocar a palavra na internet que você acha. Ou se você tiver dicionário, melhor é ter no dicionário, você procurar no dicionário, né? Mas se você escreve a palavra, você acha na internet a versão certa dela. Então, aí você vai marcando e depois escolhe a alternativa certinha. Então, pessoal, olha quantas questões aqui nós temos. Nós temos 22 questões. É um trabalho gigante, ok? Para esse trabalho gigante, eu vou dar 5 pontos. Então, quem fizer isso aqui, ganha 5 pontos na média, metade da média, tá? Então, porque é um trabalho grande, certo? Ele tem que valer muita coisa. Além disso, pessoal, eu vou dar 5 atividades, valendo cada uma 1 ponto. Atividades tiradas desse outro livrinho aqui que vocês receberam, ok? Por que o senhor está usando esses livros? Eu estou usando esses livros, pessoal, porque vocês receberam. Então, o aluno que não tem condições, de que não tem celular, não tem... Então, ele vai ser informado, tá? Da existência desse material aqui. Bom, ele recebe esse material e ele vai ter que ir preenchendo, ok? Na semana passada,
nós fizemos essa atividade aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês, cai um lápis. Nós fizemos a atividade da página 100, ó, marquei com clips, tá? 106, ok? Nós fizemos essa atividade aqui. Essa aqui eu chamei de atividade 1, tá? E apesar de estar escrito atividade 1 e atividade 2, eu juntei as duas. Então ficou 5 perguntas, né? Pergunta 1, pergunta 2. Aqui eu pus os números 3, 4 e 5. E para fazer essas 5 perguntas, a gente teve de ler esse poema que está aqui. Quem não fez a atividade da semana passada, tem que assistir o vídeo, ok? Tem que assistir o vídeo para poder fazer essa atividade aqui. Aí você faz essa atividade no seu caderno, não precisa fazer aqui, faz no caderno, porque não cabe, ó, para responder as perguntas 3, 4 e 5 não cabe, então você faz no seu caderno, tá? Põe seu nome, põe a data e você me manda pelo WhatsApp, ok? E eu marco o que você fez. Isso aqui vale 1 ponto, tá? Primeira atividade. Vamos à segunda atividade. A segunda atividade, pessoal, é na página seguinte, página 108, tá bom? Aqui está escrito atividade 3, mas a gente vai renomear para atividade 2. E por que nós vamos fazer isso? Porque eu renomeei semana passada a atividade 2 e 1 como atividade 1. Tudo isso aqui é atividade 1. Então eu tenho que mexer aqui também. Tem que mexer nesse número aqui, tá? Isso aqui agora vai ser atividade 2, ok? Para fazer atividade 2, pessoal, você tem que ler esse poema aqui de novo. Não tem como, porque ele é a continuação. Ele é a continuação do que a gente estava fazendo semana passada. E aqui nós estamos falando da fake news, ok? De espalhar histórias falsas, ok? Bom, só um minutinho aqui que caiu um lápis e eu estou pegando aqui. Tá, voltei. Então a gente está continuando. O poema está falando desse assunto aqui, tá? Então a gente vai continuar falando desse mesmo assunto. Pessoal, então, ó, na atividade 2, eu tenho quantas perguntas? Eu tenho toda essa página, que são 2 perguntas, tá? E eu tenho toda essa página aqui, que vai até a 6ª pergunta. Portanto, eu tenho atividade 2 inteirinha, são 6 perguntas, tá? Eu acho que tecnicamente cabe numa folha de caderno. Então você só põe o número, né? Põe o seu nome, tudo bonitinho, coloca 1 e responde 1A, 1B, né? E você vai respondendo as outras também. Professor, essas questões aqui, o que é necessário para responder? Primeiro, você tem que ler de novo o poema e meditar no que o poema está falando, ok? Além disso, pessoal, eu vou agora, eu dei uma olhada nas questões, eu acredito que tem questões que vocês conseguem responder sozinhos, tá? E tem questões que vocês não conseguem responder sozinhos, que eu vou ter que meio que dar a resposta ou ajudar, tá? Eu dei uma olhada aqui, ó, é a questão 4, tá? Então a questão 4A, eu vou dar a resposta dela, tá bom? Então, para você responder a questão 4A, você tem que ler o trecho do poema, que diz assim, ó. Eu, inocente, pensava que na história contada, alguém um detalhe inventava, e ninguém com isso ganhava. Ele está falando da fake news, né? Que as pessoas inventam detalhes para ganhar alguma coisa mentindo, mas no final ninguém ganha com isso, certo? Agora, a pergunta A, que é a pergunta difícil, e eu vou dar a resposta da pergunta A. Vamos ler aqui, ó. Considerando que há alterações, inversões, ó, na ordem sintática dos termos da sentença, transcreva o trecho onde isso ocorre. Inversão. Onde tem inversão aqui, professor? Tem inversão aqui, ó. Alguém um detalhe inventava. Qual seria a ordem certa? Alguém inventava um detalhe. Então a pessoa que fez esse poema aqui, ó, para ter rima, né, para ter uma sequência, pegou e jogou a palavra que estava aqui no meio, inverteu. Acontece a mesma coisa aqui, ó. E ninguém com isso ganhava. E ninguém ganhava com isso, seria a ordem certa. Então, eu tenho inversão nesses 2 versos e isso aqui é a resposta da pergunta 4A. É só você, ele quer que você transcreva, que você copie aonde acontece inversões. Acontecem inversões aqui, tá bom? Então, eu já dei a resposta da 4A. A resposta da 4B eu acabei dando a resposta agora também, né? Qual é o sentido da afirmação ninguém com isso ganhava? Bom, aqui é uma resposta pessoal, que você tem que dar a sua opinião, mas basicamente a ideia vai ser que com a mentira, com fake news, ninguém ganha,
tá? Ninguém ganha com... A pessoa que faz um fake news, ela pode achar que ela está ganhando, ela ganhando pessoalmente. Mas, na verdade, também está perdendo, porque ninguém ganha com a mentira, ok? Então, é basicamente isso que você vai colocando com as suas palavras, tá? Eu falei uma resposta de um jeito, aí você não precisa copiar o que eu falei, você pode colocar com as suas próprias palavras. Vamos ver aqui uma outra pergunta aqui. O que é o eu lírico? Eu lírico é a pessoa que fala dentro do poema, tá? É a voz falante dentro do poema. Então, quando você ver essa expressão eu lírico, a gente está se referindo a isso. Professor, eu lírico é uma espécie de narrador do poema. Por exemplo, quando eu conto uma história, você tem um narrador da história, uma voz falante dentro da história. Sim, é mais ou menos isso. A ideia, só que assim, numa narração você tem um narrador. Num poema você tem uma coisa chamada eu lírico. É a voz falante dentro do poema, tá bom? Que não é a minha voz que está lendo o poema. É o personagem que está contando uma história ou uma ideia dentro do poema, tá bom? E ele diz assim, ó, o eu lírico, das estrofes 3 e 4, que antes era inocente, conseguiu entender já adulto. Ele conseguiu entender essa coisa do fake news, ele conseguiu chegar a um entendimento de adulto, antes, quando ele era crianção e acreditava em tudo, né? Eu acho que é mais ou menos essa ideia que está colocada aqui, você tem que dar uma olhada. Tem umas coisas que eu preciso falar, pessoal. Palavras difíceis que vocês encontrarem nessa lição, eu não vou responder, tá? Você tem que ir atrás dessa palavra. Você tem dicionário, você tem computador, você tem o celular. Então, por exemplo, essa palavra aqui, ó, coscovilhice. O que é isso, professor? Você vai ter que ir atrás, tá? Geralmente, em sala de aula, a gente pega uns dicionários e pede para o aluno procurar, né? É uma palavra antigona, né? Uma palavra mas a gente consegue até determinar o sentido mesmo sem dicionário. Por exemplo, você consegue determinar se isso aqui tem um sentido negativo ou positivo? Tá? Você consegue aproximar dentro de um contexto o significado dessa palavra? Vamos ver onde ela aparece. O poema fala de fake news, de mentira, de contar mentira, de ser trapaceiro, tá? E aí tá lá o primeiro poema. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Dizia minha avó, quando ouvia de nós qualquer coscovilhice. Ó, a impressão que dá é que coscovilhice tem um sentido negativo, é alguma coisa dita, né? A nossa avó ouvia de nós qualquer coscovilhice. Então, mesmo que eu não tenha um dicionário, eu consigo mais ou menos prever o significado disso aqui. Quando a nossa avó ouvia de nós qualquer coscovilhice. O que será que é isso? Mesmo que eu não tenha um dicionário, será que eu consigo chegar ao significado dessa palavra? Bom, o que mais que eu acho que eu posso ajudar vocês aqui, ó? A questão 1. A questão 1 eu vou dar algumas ideias, mas eu não vou dar a resposta, nem como eu fiz na questão 4, que eu praticamente dei a resposta. Vamos ver a questão 1. Após o debate e a leitura do poema Quem conta um ponto aumenta um conto, responda. O que os conceitos presentes no provérbio chinês e na afirmação de Leonardo Boff têm em comum? Que provérbio chinês, professor? Esse aqui, ó, que aparece no final. Depois do poema aparece uma frase do Leonardo Boff. Todo ponto de vista é a vista de um ponto, e de um provérbio chinês que está aqui, ó. Todos os fatos têm 3 versões: a sua, a minha e a verdadeira, tá? O que isso aqui tem a ver com isso, tá? Saiu do o tema mudou, professor? Tava falando de fake news e agora tá falando de outra coisa, né? Tá falando de ponto de vista. Bom, eu preciso que vocês pensem um pouquinho nessa ideia de ponto de vista e nessa ideia de que às vezes o nosso ponto de vista não é verdadeiro, tá? Às vezes o nosso ponto de vista não é um fato, às vezes é uma opinião própria que não é verdadeira, tá? E por isso que entra nessa ideia aqui, ó.
É o seu ponto de vista das coisas. Eu não vou entrar na questão de lugar de fala, tá? O livro do professor, que tem as respostas, ele quer que a gente entre nessa questão do lugar de fala, que é um conceito de esquerda, que eu não vou entrar aqui, né, nesse momento, porque eu prefiro dar uma aula sobre isso, ao invés de abordar de forma pequena essa questão. Eu prefiro que você escreva com as suas próprias palavras, tá? Não pense no erro, porque eu também estou levando em consideração que aqui, nesse caso, nós não temos um erro, nós temos pontos de vista, então tem um ponto de vista do aluno, tem um ponto de vista do professor e tem o ponto de vista verdadeiro, tá? Estou colocando o meu ponto de vista também como possivelmente não verdadeiro, como uma opinião, como um ponto, tá bom? Medita em tudo isso que eu falei e tente responder as perguntas, todas as perguntas que estão aqui, com exceção da pergunta 4A e 4B, que eu praticamente dei a resposta, tá? E da pergunta 6, que você tem que descobrir o que é coscovilhice, tá bom? Basicamente é isso. Termine a lição, tire foto, tire uma foto nítida. Eu vou pedir para você pôr o seu nome aqui em cima, tá? Porque às vezes vocês não põem nome, às vezes está como apelido, tá? Nome e série. E vocês, por favor, tirem a foto disso e disso. Não precisa fazer essa lição no caderno. Pode fazer na própria apostila. E lembrando, pessoal, vou lembrar isso aí para umas 50 mil vezes, tá? Vocês têm que ir fazendo esse material aqui. Vocês vão me entregar isso aqui. Isso aqui vale 5 pontos, tá? Vale a média, tá? E cada uma dessas atividades aqui, serão 5 no total, vai valer 1 ponto. Então, entregando isso aqui e fazendo as 5 atividades, 10 pontos, ok? Regras claras, colocadas logo no início, para vocês entenderem e fazerem, ok? Valeu, boa semana, tentem me entregar isso aqui até segunda-feira que vem. Um abração!